Amém, povo de Deus. Amém. Boa noite. Como o Eduardo falou, né? O Du falou, eu me chamo Francisco, mais conhecido como Chicó, né? O povo lá me conhece como Chicó. Sou casado, minha esposa tá ali, sentada ali no fundo ali, né? Não temos ainda filhos biológicos, né? Mas tem os filhos que Deus nos confiou, né? Tem os filhos aí que a gente trouxe aí que são os filhos que Deus nos confia, né? Tenho 49 anos, não parece, né? A Zéza falou assim pra mim ali, falou, não parece. Né? Ela falou que eu fiquei mais velho e gordo, né? Pra mim é uma alegria muito grande, né? Vocês não têm ideia como que o meu coração ficou, né? Quando eu recebi o convite da Cris e do Tico, né? Pra vir aqui hoje partilhar com vocês. Porque eu fiz experiência na Missão Belém em 3 anos. E 3 anos eu morei aqui. Né, 3 anos eu fui cuidado aqui pela Zéza, que a Zéza que cuidava da gente, né? A gente dava muito trabalho para ela, dava mais trabalho do que os cuidados dela, né? Então para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Porque eu vivi 3 anos aqui, né? Partilhava com o padre Paulinho ali quando a gente saiu, eu falei, nossa, mudou muito aqui. Né, quando eu cheguei aqui, eu parei ali na frente da antiga igrejinha que tinha ali, né? Eu fiquei parado e falei, não, gente, é aqui, eu tenho certeza. Até falei pros meninos, falei, é aqui, gente, eu tenho certeza que é aqui. E eu vim até o fundo da rua, eu ia fazer retorno com o carro e voltar pra lá, né? Mas eu vi aí a cruz aqui, eu falei, não, então é aqui. Então aqui a gente para. Então pra mim é uma alegria muito grande, né? De estar aqui com vocês nessa noite. E eu fui convidado, né? Pra partilhar e... Quanta honra, depois que da homilia do Paulinho, eu fiquei sentado ali pensando, o que eu vou falar? Né, depois do padre, meu Deus do céu, né? Deixa o padre falar, ele falando assim, não vou falar muito, né? Porque senão eu tomo o tempo do Francisco, eu falando pra ele, pode falar, padre, fala mais aí, né? Que aí o tempo fica curto, né? Mas assim, né? O tema que me foi passado, né? É um tema muito bonito, muito propício, e como o padre Paulinho estava falando, né? Eu queria só... começar pensando exatamente na mesma linha que ele estava falando. Né? Às vezes a gente tem os dons do Espírito Santo e a gente conhece muito pouco. Né? Muito pouco a gente conhece os dons do Espírito Santo. E que graça de você estar aqui nessa noite e durante esse tempo vocês fizeram o seminário de vida no Espírito, né? Para que a gente possa conhecer. A gente está se aproximando de uma solenidade, Pentecostes. Eu não sei para vocês, mas desde o dia do meu primeiro Pentecostes até hoje, né, eu vivo todo dia embriagado. Todo dia. Né, Zéza? Todo dia. Todo dia eu vivo essa embriaguez do Espírito Santo. Né? Todo dia eu vivo dessa maneira. E, por incrível que pareça, né, o Paulinho falava... eu tenho o costume de falar Paulinho, né? Padre Paulinho. O Padre Paulinho falava sobre testemunho, né? E foi exatamente através das mãos do Padre Paulinho ainda, né? Não era padre, eu acho que ele só sonhava dentro do coração dele, né? Mas foi através das mãos do Paulinho que eu recebi essa graça, que eu recebi esse batismo do Espírito. Eu estava numa chácara, num retiro, e ali eu estava pensando e falando meio... Por que eu tô aqui? Eu nem sei por que eu tô aqui. Esse monte de gente que nem sabe, começa a falar coisas estranhas, uma língua estranha, eu nem sei o que esse povo estão falando. E o Padre Paulinho ele colocou a mão no meu ombro, né? E eu senti naquele momento algo muito estranho. Eu senti algo que, tipo assim, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E daquele dia em diante, né, a minha vida ela começou a mudar. Quando eu saí daquele retiro, eu procurei ele e falei assim, eu queria, né, fazer uma experiência aí com vocês. Na época, era Servos em Resgate. E vivi a experiência das Servos e depois, né, logo em seguida, o padre conheceu a Missão Belém, uniu-se à Missão Belém, né, e a gente começou a fazer a caminhada. E aí foi onde eu vim fazer minha experiência. Né, fiquei 3 anos, né, aqui na Missão Belém, fechou meu discernimento vocacional, não era, né, o chamado de Deus para mim ser um missionário, ser celibatário. Né? Deus tinha um chamado para mim muito diferente, apesar do que eu achava que não. Mas esse era o chamado de Deus. E como descobrimos isso? Exatamente com aquilo que a gente vai tratar hoje. Né? Dom de ciência, né, é um dom muito simples. E por que é um dom simples? E talvez a gente fique achando que é uma coisa assim, que a gente não deve dar muita importância. Porque Deus, né, como o padre falava,
Deus, ele é muito simples. Deus, ele é muito simples, gente, muito simples. E a gente às vezes fica tentando imaginar um Deus majestoso, um Deus... Sim, ele é tudo isso, ele é majestoso, né? Ele é glorioso, ele é grande, mas ele é simples. E é por isso que ele escolheu os mais simples. Por isso que Deus escolheu aqueles que eram mais simples, aqueles que tinham poucas instruções, que talvez não tinham nem conhecimento de nada. Foi por isso que Jesus escolheu esses, para que ele pudesse, né, dar continuidade à sua igreja. E aí, né, quando os meninos me passaram esse tema, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Falar de dom de ciência, né? E eu fiquei, né? Eu fui estudar, fui pesquisar, e aí eu descobri exatamente isso que o padre Paulinho falava na homilia, né? A simplicidade. Deus, ele é simples. E a gente às vezes fica tentando dificultar os planos de Deus na nossa vida. A gente fica tentando dificultar aquilo que Deus quer para nós. Deus nos chama, a gente só tem que responder o chamado de Deus. Naquele dia, naquela chácara, quando o padre estava lá, ainda não um sacerdote, mas quando ele estava lá e ele rezou por mim, era Deus usando, era a simplicidade de Deus. Não teve uma oração majestosa, não teve uma oração em línguas aonde o fogo desce, aonde desce labareda do céu que a gente vê. E a gente vê o padre Paulinho, às vezes dá aqueles pulinhos dele, a gente falava no carro, ele só prega pulando, dando aqueles pulinhos. Isso é maravilhoso, isso é o Espírito Santo. E isso é a simplicidade de Deus. Isso é Deus sendo simples através dos irmãos. A gente vê o Eduardo vir aqui e faz uma condução no Espírito Santo, aquela coisa toda. Isso é a simplicidade de Deus. Isso é o Espírito Santo usando dos seus dons para se manifestar no nosso meio. Isso é o Espírito Santo de Deus usando os seus dons para falar conosco. E aí, né, eu queria começar a falar diretamente sobre o dom de ciência. Mas talvez vocês já tenham, né, meditado essa leitura, outras pessoas que vieram aqui, né, e que partilharam e que meditaram a palavra com vocês, talvez já tenham usado essa leitura. Porém, né, enquanto eu rezava, vinha no meu coração que eu deveria de começar dessa maneira para que a gente pudesse entender os dons do Espírito Santo e para que a gente pudesse entender o dom de línguas. Então, quem trouxe a Bíblia, né, abre aí em Atos dos Apóstolos, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Uma palavra bem conhecida, né? Acho que todo mundo conhece essa leitura, né? Para que a gente possa entender, né, o que Deus faz na nossa vida através dos dons. Amém? Quando vocês vão achando aí, eu vou lendo, né? Porque aí a gente vai entendendo passo a passo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos e ação, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um o Espírito da mensagem de sabedoria, a outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o Espírito da fé, a outro o poder de fazer milagres, e a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de interpretar, mas é o único e o mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um seus dons conforme lhe apraz. Entendamos um pouquinho. A gente falou de diversos dons, e eu acho que todos esses dons já foi trabalhado, né, nesse seminário. Cada um recebe um desses dons. Cada um recebe um dom. Porém, se a gente parar para perguntar isso, vocês podem falar assim: poxa, Chico, peraí. Cada um recebe um dom desse diferente? Não. Todos nós recebemos todos esses dons. No dia do nosso batismo, todos nós recebemos todos esses dons.
Porém, ele se manifesta em cada um de nós conforme aquilo que o Espírito Santo vai realizar em nós. O padre falava na hora da homilia, né, que às vezes a gente escuta alguém falando assim, uma mãezinha, como ele deu o exemplo, né, não sai de casa sem o guarda-chuva, né, não faz isso, não faz aquilo, né, e a gente às vezes não dá atenção. E isso é o quê? Isso é dom de ciência, isso é ciência, porque é Deus usando, é Deus quem usa, quem realiza em nós, né, as maravilhas, é Deus, é o Espírito Santo. Então todos esses dons, ele existe dentro de nós. Não podemos fazer, talvez, né, como o Du falava, e é verdade, né, alguns de nós já são catedrais, então se são catedrais, já tem todos os dons, já manifesta todos os dons, né? Mas alguns de nós, né, o Espírito, ele age conforme a capacidade que nós podemos responder para Deus. O Espírito Santo, ele age conforme aquilo que eu posso responder para Deus. Então, os dons, ele é distribuído para nós. No dia de Pentecostes, esses dons foram derramados sobre os discípulos. Eles começaram ali, né, eles começaram ali todo o fundamento da igreja, toda a igreja sair em pregação. Mas a cada um deles foi dado a manifestação diferente. Pedro saiu daquele seminário e Pedro saiu na praça e começou a pregar. Pedro tinha pouca instrução, não sabia falar direito, mas ele saiu ali e começou a pregar. E a gente vê nos Atos dos Apóstolos, e a gente vê em Coríntios, que nem todos tinham a habilidade, como Pedro tinha, como Paulo tinha, de falar. Então tinha aqueles que ficavam mais reservados, tinha aqueles que falavam mais, tinha aqueles que aconselhavam mais, tinha aqueles que ouviam mais. Então tudo isso é a manifestação do Espírito Santo em nós. E aí, pensando em tudo isso, eu ficava pensando, né, enquanto preparava, os dons do Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós. Deus não quis nos deixar simplesmente à deriva, né? Vai do jeito que você quiser. Não, ele não quis nos presentear. Eu fiquei pensando muito em toda a história da humanidade, em tudo. A criação, Deus criou o homem para que o homem fosse perfeito, né? Deus criou o homem para que o homem fosse perfeito lá no paraíso, bonitinho lá, para que ele vivesse aquilo. E se a gente parar e começar a meditar, lá no paraíso, Deus descia todo o final da tarde para conversar com Adão, para ter uma intimidade. Adão, Deus e o homem era íntimo, né? Eles tinham uma intimidade. Então todo dia, ao descer, ao pôr do sol, Deus descia e ali conversava, né? Ou então a palavra de Deus está errada, porque está escrito lá em Gênesis no capítulo 3. Deus todo dia descia ali para dialogar com o homem. O que acontece, né, com esse homem? Esse homem, né, desobedece a Deus, acontece o pecado, acontece a queda, então rompe, né, rompe esse amor, rompe essa união que o padre falava tanto na homilia, né? Rompe esse elo entre Deus e os homens. Porém, Deus desistiu do homem? Não. Deus continuou amando o homem, e um amor tão louco, que às vezes eu fico tentando imaginar esse amor de Deus louco pela humanidade, pelo homem. Deus não desistiu do homem em momento nenhum. E olha que loucura, fazendo todo esse caminho, né, de Gênesis, a gente chega, né, passa por todos os profetas. Era o amor de Deus sendo manifestado na humanidade, e mesmo assim o homem continuava sendo redil a Deus. O homem continuava não dando tanta importância. Então o que acontece, né? Chega dos profetas até Jesus, o próprio Deus se encarnar no seio da Virgem Maria, descer, morrer por nós. E aí a gente pode parar e pensar, pronto, Deus demonstrou todo o seu amor na cruz. Deus mostrava toda a sua loucura pela humanidade. Mas aí Deus continuou nos amando profundamente. Porque aí domingo a gente celebra esse amor profundo de Deus pelo homem. Um amor tão apaixonado, um amor tão louco, que ele é capaz de descer o seu Espírito Santo para que continue
conosco. E aí Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá os seus dons, Deus nos dá a graça de podermos ficar pertinho de Deus. E aí, né, o dom de ciência ou palavra de ciência é um dom, como o padre falava na homilia, simples, porém, ele é um dom muito especial. Porém, ele é um dom que nos capacita a ver Deus ou tentar enxergar Deus como Ele é. Deus nos dá a graça de ter o dom de ciência. Através do dom de ciência, nós conseguimos enxergar Deus como Ele é. Nós conseguimos enxergar esse amor louco de Deus por nós. É através do dom de ciência. Através do dom de ciência, a gente consegue ver e Deus consegue manifestar para nós o seu amor. E a gente consegue começar a entendê-lo. A gente começa a entender esse amor de Deus por nós através do dom de ciência. Ou então, né, o que nós viemos fazer nessa noite aqui, né, seria tudo em vão. Por que nós viemos aqui nessa noite? Porque é bom encontrar os amigos aqui? Né? Porque o Du saiu de lá de São Bernardo, porque, né, a Cris, o Tico saiu de lá de São Bernardo, vem pra cá. Por que nós saímos de lá de São Bernardo e viemos aqui? Por que os meninos, não sei onde eles moram, mas vieram tocar aqui nessa noite? Por quê? Porque é bonito? Não, é porque foi movido por algo. É porque foi impulsionado por alguma coisa. E esse impulsionar é o Espírito Santo de Deus. E aí, o dom de ciência, ele nos dá a graça disso. De tentar enxergar Deus como Ele é, de tentar enxergar Deus como Deus verdadeiramente é. E aí a gente começa a viver um pouquinho do céu aqui na terra. Quando a gente começa a olhar para o irmão e a gente não vê diferença nenhuma. A gente olha e vê a face do Cristo no irmão. Né? A gente olha para o irmão e consegue enxergar Jesus nele. Por que o Padre Jean Pietro tantas vezes ele fala para nós? E tantas vezes falava, vocês têm que ir para a rua e enxergar o Cristo crucificado no irmão, no pobre que está lá na rua. É o pobre, é o Cristo crucificado que está ali. E como que você consegue enxergar esse Cristo? Se eu for para a rua, fazer uma missão de rua, simplesmente porque eu acho bonito, porque é bonito sair daqui para ir para a rua, para encontrar os irmãos ou para fazer uma obra de caridade, nós não vamos enxergar nada. A gente simplesmente vai chegar na rua, vai olhar lá e vai continuar vendo o irmão de rua. Mas se nós sairmos de casa com o desejo verdadeiro de encontrar o Cristo crucificado lá na rua, nós vamos encontrar o Cristo crucificado lá na rua. Quantas experiências bonitas eu vivi na Missão Belém, na Missão Belém na rua. Quanto irmão de rua não se aproximou de mim e eu tenho certeza absoluta que era o Cristo crucificado ali falando comigo. Quantas vezes isso não aconteceu? E como que eu conseguia enxergar isso? Por mim mesmo? Não. É através desse dom, o dom de ciência. Através do dom de ciência eu consegui enxergar o Cristo no outro. Através do dom de ciência eu consigo enxergar o Cristo no irmão que está do meu lado. E aí eu consigo amá-lo de uma maneira diferente. Eu consigo amá-lo de uma maneira profunda. Por quê? O irmão não vai ter mais defeito? Né? Se a gente for pegar exemplos, casais, aqui hoje eu vejo que tem muitos casais, né? E aí a gente às vezes vê os casais e os casais não têm diferenças? Claro que tem diferença. Mas por que nós conseguimos nos amar tanto? Porque Deus nos dá a graça de olhar para o outro não simplesmente como uma pessoa, mas como a figura do Cristo que está ali do nosso lado. Então tudo isso é graça do dom de ciência ou palavra de ciência. E aí, eu queria também pegar um outro exemplo para que a gente pudesse entender de uma maneira melhor, né, o dom de ciência, a visita de Maria a Isabel. Para que a gente pudesse entender o que o dom de ciência ele faz na nossa vida. A visita de Maria a Isabel, Lucas capítulo 1, versículo de 39 a 45. Maria visita Isabel. E aí é interessante sempre nessa leitura que Maria ela chega, né? O evangelista Lucas ele vai dizer que Maria chega à casa de Isabel, ou seja, ela não entra na casa de Isabel. Então antes dela entrar na casa de Isabel, ela vai saudar Isabel, não sei, talvez a saudação deles, shalom, não sei como que eles se saudavam na língua deles. Mas antes que Maria chegue e fale isso para Isabel, né? Isabel já estava sentindo.
E olha que interessante, quem revelou a Isabel as palavras que Isabel vai proferir a Maria? Quando Maria chega para saudar Isabel, Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria não tinha dito para Isabel que ela estava grávida. Maria não tinha falado para Isabel. Até aquele momento ninguém sabia que Maria estava grávida. O anjo tinha anunciado a Maria, mas o anjo não tinha falado para Isabel: olha, né, a tua prima vai vir aqui, ela está grávida, então toma cuidado, né, acolhe ela, cuida dela. Não, Maria saiu de casa para ir cuidar de Isabel, que estava grávida do 6º mês de João Batista. E aí é interessante que quando Maria chega, Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu. E aí é muito mais bonito ainda quando Isabel ela diz: de onde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quem revelou isso a Isabel? Entende? Isso é dom de ciência, isso é a palavra de ciência, o dom de ciência ou palavra de ciência, tanto faz, que revelou a Isabel, né, o segredo de Maria. Até aquele momento era um segredo. Só que dali para frente, Maria passa a ser mãe do Senhor. E olha que interessante, Isabel não diz mãe de Jesus ou mãe, né, do Cristo. Isabel diz o quê? Mãe do meu Senhor, mãe do meu Senhor, ou seja, mãe do meu Deus. Então, quem revelou a Isabel que Maria estava grávida e que ela estava grávida não de um homem, mas por obra do Espírito Santo, foi o próprio Espírito. E olha que interessante, quando, né, Isabel vai proferir essas palavras, João Batista estremece no ventre de Isabel. É a resposta do quê? É a resposta de que aquilo que Isabel tinha proferido não era humanamente, porque humanamente seria impossível dela pensar ou dela imaginar o que tinha acontecido com Maria. Então, a resposta de que era o Espírito Santo que agia nela, era João Batista estremecendo no seu ventre. Então, essa era a resposta. Uma outra passagem que a gente vai ver a manifestação do dom de ciência, ou palavra de ciência, é São José. Mateus capítulo 18, versículo 25. O que acontece nesse momento com José? O que acontece nesse momento com José? José, né, fica sabendo da gravidez de Maria, e aí, né, diz o evangelista que José, né, pensou em abandoná-la. Por que José pensou em abandonar Maria? Porque ela estava grávida? Porque ele desconfiava que ela tinha o traído? Na nossa cabeça é isso que a gente pensa, né? Na nossa cabeça vem a primeira coisa. José pensava naquele momento que tinha sido traído, que Maria tinha outro homem e que ela estava grávida, e para, né, ela não ser apedrejada, ele resolveu abandonar ela. Porém, né, não é bem assim que acontece. José era um homem justo. José era um homem, como diz a palavra de Deus, era um varão justo. E aí o que acontece com José naquele momento? Imagina você, né? Você chega, recebe a notícia de que a sua esposa está grávida, que é a obra do Espírito Santo. Imagina José. Se fosse eu tinha pensado a mesma coisa que José. Eu não mereço, eu não tenho eu não tenho a honra de poder cuidar do Filho de Deus. Então José, ele quer e quis abandonar Maria, não porque ele duvidava de Maria, mas porque ele amava profundamente, porque ele não tinha, para ele era uma honra muito grande, para ele era uma responsabilidade muito grande, por isso ele tenta abandoná-la. E o que acontece nesse momento que ele tenta abandonar? Aí vem em sonho o anjo para dizer para José: José, não temas, né? Aquilo que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. Mais uma vez é o quê? A ação do Espírito Santo na história da humanidade, a ação do Espírito Santo na vida de José, através de um sonho. A palavra de ciência, ela tanto pode ser proferida, né, diretamente para nós, mas também pode ser proferida através de um sonho.
né? Através de um sonho pode acontecer uma palavra de ciência na nossa vida. E aí a gente começa a entender o que é a palavra de ciência e o que é o dom de ciência na nossa vida. Com Maria acontece isso. A gente está num momento, num grupo de oração, a gente está num retiro, como o padre falava, e a gente às vezes numa palestra, o palestrante está ali. Quantos de nós não já aconteceu isso? O palestrante está ali e você está ali incomodado no banco e você fica, nossa, mas o irmão está falando da minha vida, quem contou isso para ele? Ninguém contou isso para ele. Mas alguém foi lá, alguém falou da minha vida para ele, alguém foi lá e disse para ele o que estava acontecendo comigo. A gente não fica assim? O que é isso? Isso é palavra de ciência, isso é dom de ciência, isso é o Espírito Santo usando aquela pessoa para que aquela pessoa possa se comunicar com aquela pessoa que precisa da graça de Deus. Quando aconteceu isso comigo nesse retiro, que o Paulinho pregava, eu ficava incomodado do banco, eu falava, não, eu vou embora, porque esse cara está falando tudo da minha vida. E quem contou para ele? Porque eu nem conheço ele, nunca nem vi ele na minha vida. Entende? Isso é o quê? Isso é a palavra de ciência sendo usado, isso é o dom de ciência sendo usado na nossa vida. Então, diversas leituras que a gente pode encontrar. Eu não vou conseguir passar todas para vocês. Se vocês quiserem só marcar, depois vocês vão encontrar, né, um outro relato que é a mulher no poço de Jacó. João, capítulo 4, versículo de 16 a 19. A samaritana. Jesus ali encontra aquela mulher. Jesus já tinha encontrado aquela mulher algum dia na vida? Nunca. Jesus nunca tinha visto aquela mulher. Jesus nunca tinha conversado com aquela mulher, muito menos com os samaritanos. E ali acontece um diálogo. Ali acontece o quê? Algo inesperável que muda a vida daquela mulher. A mesma coisa acontece com a gente. A gente está aqui, Seminário de Vida no Espírito, domingo, Pentecostes. Como eu queria estar lá em Jundiaí. Meu Deus do céu, vai ser, como dizia um amigo meu lá no Shalom, vai ser do papoco. Eu tenho certeza. Entendi, vai ser arrebatador. Né? Às vezes eu saio pro grupo de oração lá, os Filhos de Maria, eu falo para minha esposa, né? Se eu não voltar só minha roupa é porque eu fui arrebatado. Né? Eu fui arrebatado, vai ficar só minha roupinha lá pulando lá na frente lá. Porque é isso que o Espírito Santo ele faz, gente. É isso que acontece com a gente quando a gente se deixa levar e se deixa ser movido pelo Espírito Santo. O encontro de Jesus com a samaritana mudou a vida daquela mulher. Jesus usou aqui palavras de ciência e de sabedoria para conversar com aquela mulher. Por quê? Porque se Jesus fosse falar para ela diretamente o que estava acontecendo com ela, aquela mulher ia jogar pedra nele, ia xingar ele, ia falar um monte de coisa. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai usar palavras de ciência para que aquela mulher possa sentir. E ela sente, naquele momento, ser tocada pelo Espírito Santo, e daquele momento em diante a vida daquela mulher muda. A vida daquela mulher é transformada. O que aquela mulher faz? Ela sai dali e começa a contar para todo mundo o que tinha acontecido. Olha, eu encontrei um homem lá no poço que falou da minha vida, que contou da minha vida. Ninguém falou para ele, mas ele falou a minha vida inteira. Quantas vezes a gente senta com o irmão põe a mão na nossa cabeça, começa a rezar, e de repente o irmão começa a falar umas coisas que você olha para ele e fala assim, esse irmão é estranho, porque ele está falando coisa com coisa, ele está falando coisa que eu já vivi, e eu não estou achando legal isso. Quantas vezes isso não acontece? Isso é palavra de ciência ou dom de ciência. Uma outra leitura, né, é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, né? A cura da hemorroísa. Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 34. Jesus que se encontra com aquela mulher, e ali acontece o quê? Uma cura. O dom de ciência também, ele pode nos dar a graça de nos revelar cura. Quando a gente vai em um médico, né, um especialista, o que o especialista ele faz conosco? Faz uma bateria de exame e depois ele nos dá um diagnóstico. Exatamente isso. O especialista vai ali e nos dá um diagnóstico. O que o Espírito Santo faz com a gente? O que o dom de ciência ou a palavra de ciência ele faz conosco? Ele nos dá um diagnóstico daquilo que nós estamos vivendo.
A gente às vezes senta com uma pessoa que está deprimida, com uma pessoa que está com depressão, e a gente quer fazer com que a pessoa entenda de qualquer jeito, e a gente faz o que quer, mas não adianta. Por quê? Porque eu tenho que descobrir a causa daquele problema. Você vai no... Eu falava até isso quando eu preparava com a minha esposa. Você tem uma febre, e aí você toma remédio, não é? O remédio que você tomou foi para quê? Para febre? Errado. Porque eu não tomo remédio para febre. A febre não é a doença. A febre está dizendo que eu estou doente. Então eu tenho que descobrir a causa da doença. Aquilo que está me causando a febre. Então é a mesma coisa. A palavra de ciência é exatamente isso que ela faz na nossa vida. Né? Através do dom de ciência, né, a gente descobre o diagnóstico. Deus, né, que fala conosco, nos dá o diagnóstico para que a gente possa mudar, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa sarar, para que a gente possa ser uma pessoa nova, uma pessoa restaurada, uma pessoa diferente. Né? Às vezes as pessoas me veem assim, né, e eu sou muito brincalhão, eu sou desse jeito assim, né, todo... Onde eu chego eu faço a bagunça. Eu fui ali fora, ali abraçava a Zézia e faço aquela bagunça, aquela coisa toda. Mas nem sempre a gente é dessa maneira. E o que nos causa isso na gente? É exatamente isso. Porque um dia Deus usou de alguém, através do dom de ciência, para ver as causas dos meus problemas, das minhas dificuldades, para me curar, para que eu pudesse ser da maneira que eu sou hoje. Então isso é o que faz o Espírito Santo na nossa vida. Uma pessoa que se deixa ser movida pelo Espírito Santo, uma pessoa que se deixa ser usada pelo Espírito Santo, nunca mais a vida dela é a mesma. Nunca mais. Nunca mais a vida dela é do mesmo jeito. Né? Eu tenho a graça de conhecer, né, o Du, a esposa dele e a irmã dela. Né? Eu sou muito mais íntimo da irmã dela, né, que é minha comadre, né? A gente foi padrinho de casamento deles. E a transformação dela foi assim, foi incrível. Foi assim, ó. Foi exatamente igual essa mulher no poço de Jacó. Deus transformou a vida dela de uma maneira assim, da noite pro dia. E é muito engraçado porque a gente conversava e ela falava assim: ninguém me entende. As pessoas da minha casa não entendem, ninguém vai entender. As pessoas não conseguem entender quando a gente é movido por esse Espírito Santo. As pessoas não conseguem entender a gente. As pessoas não conseguem entender aquilo que está acontecendo com a gente. Porque a gente quer falar, a gente quer gritar aos quatro ventres, a gente quer falar de Deus, a gente quer dizer o quanto Deus ele é maravilhoso. Entende? Então é isso, né, o que o dom de ciências ele faz na nossa vida. E aí a gente pode estar se perguntando agora, e talvez você esteja se perguntando: Chico, como eu faço para ter esse dom na minha vida? Como eu faço para ter os dons do Espírito Santo na minha vida? Só existe uma maneira. A primeira é você se abandonar nas mãos de Deus. A segunda é você rezar. É você rezar. Não existe outra maneira de você possuir os dons se você não rezar. Então o dom, né, a manifestação do dom de ciência, né, a palavra de ciência na nossa vida, ela só vem através da oração, assim como todos os outros dons. Eu lembro que no dia em que eu comecei a orar em línguas, né, foi depois desse momento do retiro, que eu estava num outro retiro, e ali eu começava a rezar, de repente a língua começou a enrolar, eu parei a oração, falei: não, peraí, não está certo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, e eu não entendia, só que eu não conseguia parar aquilo. E graças a Deus que eu deixei e dei liberdade, porque até hoje eu consegui, não parei daquele dia nunca mais, né? Na época de namoro com a minha esposa, ela morava no Silvino, eu morava no Ferrazópolis, uma distância um pouco, vamos aí, de uns 3, 4 quilômetros mais ou menos. E eu vinha a pé, aquela avenida inteira ali, ó. À noite, saía 11 horas da casa dela, ia naquela avenida ali rezando. Tinha muita gente que passava por mim na rua lá, e eu acho que as pessoas falavam: você aí deve estar doidinho já. Porque eu saía naquela rua lá e eu eu ia no meio da rua rezando. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas aquilo era alegria. Porque uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, ela é alegre, ela não é triste. Ela precisa de transbordar essa alegria constante. E eu lembro, né, um fato muito interessante, que naquela avenida, perto ali dos meninos que moram lá, perto do
depósito das Casas Bahia, ali abriu um prostíbulo, né? E eu passava toda noite ali e eu rezava, clamava o Espírito Santo e pedia: Maria, fecha essa heresia. E clamava, rezava, parava lá na frente, estendia as mãos, rezava pelas irmãs que estavam lá dentro, rezava pelo povo que estava lá dentro, pedia o Espírito Santo. O negócio fechou. Aí abriu uma casa de show. Eu falei: ô Jesus, eu rezei errado, era para rezar para fechar, não para abrir outra coisa. Mas continuei rezando. O negócio hoje fechou lá, colocaram um muro lá, não abriu mais nada depois disso lá. A gente precisa acreditar naquilo que Deus pode fazer através da nossa miséria. Nós somos miseráveis, mas Deus pode usar de um miserável para fazer um milagre acontecer. O milagre só acontece quando eu tomo posse do milagre e quando eu acredito que Deus pode realizar o impossível na minha vida. Tem muita gente, né, que chega pra gente e fala assim: a gente não tem filhos ainda biológicos. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim: ô irmão, você reza tanto, pede tanto, você clama tanto o Espírito Santo de Deus, você reza tanto pelas pessoas, já falou de cura das pessoas, reza então para ter filhos. Eu falei: não, eu só peço a Deus para que Ele possa me dar a graça de ter filhos. E Deus nos dá. Os filhos vêm, a gente acolhe de todas as maneiras. Tá aí, ó. Né? Não são biológicos, mas são, né, filhos que Deus nos concedeu, e a gente cuida. E a responsabilidade é muito maior. Porque se a gente não leva essas criaturas para Deus, a gente vai ser cobrado diante de Deus. A gente vai ser responsabilizado diante de Deus. Então a gente precisa dar testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. A gente precisa ser aquilo que Deus quer que a gente precisa dar para Deus aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Então, ter os dons do Espírito Santo. Preparem-se. Daqui eu não sei se todos vão para o Pentecostes domingo. Se preparem, desde já eu digo para vocês. Se preparem para aquilo que vai acontecer com a vida de vocês. Se preparem para aquilo que vai acontecer lá domingo em Jundiaí. Se preparem. Se preparem para aquilo que Deus vai falar na vida de vocês domingo. Porque vocês não têm noção daquilo que pode acontecer. Eu fico sempre imaginando Pentecostes, e quando eu fico imaginando essa cena, eu fico imaginando aqueles discípulos ali. Uma multidão ali dizendo que eles estavam embriagados e eles estavam rezando, orando. E as pessoas não entendiam. E é isso que a gente precisa fazer, gente. A gente precisa ser a diferença no meio do mundo. A gente precisa ser diferença no meio do povo. A gente precisa ser diferença dentro da igreja. A gente precisa ser diferença no bairro onde a gente mora. No trabalho onde a gente trabalha. A gente precisa ser diferença. Em tudo na nossa vida a gente precisa ser diferente. Porque Deus nos deu a graça de nos escolher e de nos dar e nos presentear com os seus dons. Os dons do Espírito Santo, eles são gratuitos. Deus não cobra nada, muito pelo contrário, Ele quer dar e quer dar muito mais ainda. E como que a gente consegue isso? Só através da oração, só através do louvor, só através da gratidão.